Olá a todos, espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar então, né, a nossa aula de hoje de jornalismo, mercado de trabalho e empreendedorismo, né, nesse modelo aí à distância, né, nessa situação aí de exceção. O tema de hoje, conforme está previsto no cronograma, é mercado de trabalho para o jornalista, né, e o jornalismo, enfim. Então esse é um tema muito interessante, tem N pontos que, né, podem ser explorados aí. E claro, né, eu gostaria, né, que fosse a situação normal em sala de aula, né, apesar que se fosse essa situação não seria até eu que estaria dando a disciplina, mas enfim, porque tem N temas que renderiam pontos para discussão, né, tem muito que se falar sobre esse tema. E também queria dizer que eu estou recebendo, né, os resumos de vocês. Alguns de vocês estão, como eu falei, é bem livre, né? Os dois modelos, né, estão corretos, mas eu gosto também quando alguns de vocês às vezes colocam, enfim, a opinião de vocês sobre o assunto, ou vocês mesmo trazem, às vezes vão mais a fundo, né? E trazem outros exemplos, vão além do texto e do que foi dito. E, claro, também pode ficar, né, no que foi dito e no que está nos textos, né? Até porque no espaço não é muito, não se tem muito espaço, né? Mas também para eu poder dar conta da leitura de todos os resumos de vocês. Mas, né, tô gostando e a ideia é essa, né? Que vocês reflitam também sobre o que é dito aqui, sobre aquilo que a gente vê e aquilo que a gente traz, né? E é interessante também quando vocês trazem mais dados e mais informações, por isso que eu gostaria, claro, que, né, se fosse a situação normal, né, sem pandemia, né, com a gente reunido presencialmente na sala de aula, porque certamente renderiam boas conversas, né, principalmente agregando aí as experiências de cada um de vocês e o conhecimento também que vocês têm para compartilhar. Então, sobre esse tema, eu vou colocar alguns textos, né, para vocês fazerem a leitura, que abordam alguns tópicos específicos. Eu vou começar pelos dois aqui que tratam, né, sobre esse tema e que eu escaneei, né, de livros que eu tenho aqui, que, como eu falei, são livros que, né, nesse período de pandemia aí não tem a possibilidade de, né, deixar para xerox, enfim, até porque vários de vocês não, né, estão nas suas cidades de origem, enfim. Então, o primeiro é esse aqui do Manual do Freela, que eu comentei no início, né, no início do semestre, quando eu apresentei. E é mais pro final, é um dos capítulos mais finais, né? Que é esse item aqui, quanto vale o meu trabalho, né? Em que ele coloca justamente a dificuldade, quem já passou por isso, eu já passei por isso também, de às vezes tem que fixar um valor, né? Enfim, o contratante, né, a pessoa que vai contratar alguém que está trabalhando como freela, pede um orçamento, alguma coisa nesse sentido, né, e você tem que fazer, tem que. Então ele vai falar sobre esse aspecto, né, da dificuldade, né, ele cita aqui, por exemplo, quem ganhava, claro que tem que considerar que esse livro é de 2000 e ele é de mais ou menos, de 2010, exatamente 10 anos atrás, então tem que atualizar os valores, né? Mas a lógica, né, segue a mesma. Então ele coloca, por exemplo, quem ganhava 3 mil líquidos por mês como funcionário tem que receber 4,5 mil como freela para manter o padrão. A relação é de 50% a mais, né? Então, claro, tem que prever gastos. No caso, não vai ter a empresa, se precisar, por exemplo, pagar passagens para viajar, se precisar pagar impressão, se precisar, né, pagar algum técnico de informática para dar um auxílio, né, um designer, enfim. Então, o orçamento nesse caso tem que prever o tempo, o que vai ser gasto como, né, como com material, né, gastos que vão ir para o trabalho em si, né, como passagens, ingressos, sei lá, e o que vai ser, né, digamos assim, o salário, né, do jornalista. Então o livro inteiro ele traz essa perspectiva do freelancer. É um livro, como eu falei, é da editora da Contexto, daquela coleção que tem de jornalismo, né, do Maurício Oliveira. E é no formato, no padrão, são 120 páginas, né? Então
aquele padrãozinho manual meio introdutório à profissão, né? Que é bem interessante, né? Essa coleção da Contexto aí que eu acredito que vocês já conheçam. Mas esse é um dos livros que trata sobre esse tema relacionado à disciplina, né? Principalmente no momento que muitas vezes, às vezes pode ser até temporariamente, né? De se oferecer um trabalho de freelancer, às vezes, ou às vezes mesmo vocês estão trabalhando num veículo, vocês também podem fazer trabalhos freela, né? Então, que no Brasil a gente tem uma cultura muito diferente de outros países, né? Porque aqui muitas vezes, principalmente as empresas de comunicação, elas não têm intenção de pagar por colaborações externas, não tem essa cultura de se pagar por essas colaborações. Então, realmente é difícil, eles põem isso, que é difícil, que inclusive ele orienta e sugere de certa forma para que primeiro as pessoas, os jornalistas trabalhem em veículos até para fazer de certa forma um nome, para depois ir para esse ramo, né? Então, muitas vezes acontece de se mandar uma colaboração e a colaboração, o pagamento, entre aspas, é a publicação do nome, né, do autor. No Brasil a gente tem muito essa cultura. Quando eu tive no período da bolsa PDSE lá, que se chama Bolsa Sanduíche, né, do doutorado, nos Estados Unidos, que eu estava pesquisando Hunter Thompson, enfim, eu escrevi um texto sobre Louisville, que é a cidade natal lá do Hunter Thompson, e sobre a qual ele escreveu o primeiro texto que nasceu, né, o jornalismo gonzo, sobre o Kentucky Derby. E eu estava lá no lançamento, né, do Kentucky Derby de 2014, e eu escrevi um texto, né, um formato de reportagem, mais ou menos, uma mescla de reportagem com opinião, e aí mandei para uma revista da cidade, né, uma revista de cultura, né, e eles queriam, né, eles queriam me pagar, né, eles pediram meus dados para me pagar, mas eu era bolsista, não podia ter vínculo, né, não podia ter trabalho remunerado. Eu expliquei para eles que eu não poderia, né, eu só queria publicação mesmo. Então eles têm essa outra cultura, né, claro que é anos e anos de, né, muitas vezes jornalistas indo para a justiça, etc. Até que se criou uma cultura, né, para que se pagasse. Mas se tem essa cultura, quer dizer, se vocês mandarem textos, né, para veículos, né, na Europa também é semelhante, geralmente, né, dependendo do lugar, vai ter essa remuneração, né, por trabalho avulso, por trabalho freela. O Hunter Thompson mesmo, a biografia dele, até ele publicar a Meia dele em Las Vegas e começar a ficar mais conhecido, ele trabalhava nisso, ele trabalhava vendendo textos para revistas, vendia para Playboy, vendia para Rolling Stone, vendia para New Yorker, vendia também para o New York Times, para os veículos de maneira geral. Então se tem muito mais essa cultura, né, por exemplo, nos Estados Unidos, de se pagar, né, por esse trabalho de freela. Aqui realmente é mais difícil, e aqui o Maurício ele coloca bem, né, as dificuldades e como fazer também para superar essas barreiras, né. Então, e tem tem pessoas que fazem empresas justamente para prestar no formato mais ou menos de agência, né. Eu lembro agora não sei, eu não acompanhei mais o trabalho dele, mas se tinha no jornalismo esportivo o Marcelo Campos, que ele era assessor no tempo de 2006, 2007. Ele era assessor de jogadores de futebol, então ele tinha uma empresa MC10, né? Ele assessorava, o Fernandão era o principal, né? O carro-chefe da época, mas outros jogadores também, né? Então também ele tinha uma empresa que prestava assessoria para os jogadores individuais, porque hoje em dia quem trabalha com jornalismo esportivo, até esses dias uma ex-aluna que trabalha num clube no interior veio me questionar isso, né, de que ela estava fazendo estágio na assessoria do clube, mas como que ela lidava com os assessores dos jogadores, né, isso num clube de interior, né. Então, nos grandes clubes e até nos médios, assim, né, já se tem muito isso, dos jogadores, o próprio jogador em si ter ali o seu jornalista, o seu assessor, ou ter uma empresa, contratar uma empresa que presta serviço de assessoria. Então, são situações, né, em que também tem que se ver quanto que se vai cobrar, né, tem que se ter uma justificativa, né, então tem que ter um plano, né, naquilo que a gente vinha falando nas semanas anteriores, de fazer
planos de negócios estratégicos, etc. Botar tudo no papel. Então, esse é o primeiro texto. O segundo já a gente está falando de mercado de trabalho de maneira geral, é sobre as redações, né? Aqui é o livro do Leandro Fortes, O Segredo das Redações, também da editora Contexto, nessa mesma pegada de introdução, né, a algumas questões do jornalismo. Também é um livro, são livros curtos, né? Esse aqui tem 110 páginas. E eu botei o capítulo, estou postando para vocês o capítulo que se chama A Fauna, né? Que ele vai descrever a estrutura das redações, né? A estrutura burocrática, chefes, subchefes e adjuntos. Então vocês podem ver, porque são relações que a gente tem e que às vezes a gente está numa posição até mesmo de, claro, de questionar, mas a palavra final não ser nossa, né? Quem já trabalhou em redação, eu já trabalhei, já fui editor também. E muitas vezes, né, as explicações são outras que não as de interesse jornalístico, né? Então, desde, por exemplo, vai se entrevistar um profissional de uma determinada área para uma matéria especial X, né? Então, tem que ser algum especialista no assunto que seja anunciante do jornal, né? Se botar um que não é, o cara que anuncia vai ligar lá reclamando: vocês ouviram o fulano e eu que anuncio com vocês, vou tirar o anúncio de vocês, esse tipo de coisa. Então são coisas que acontecem no dia a dia dos jornais, dos veículos, né? São empresas. E então o jornalista tem que estar a par, né? Tem que estar a par disso, principalmente quando vai ocupar cargos de chefia. Então, tem todas essas questões complexas que vão além da teoria, além muitas vezes atropelam até a questão ética. Claro que o jornalista tem a obrigação de estar sempre vigiando e tentando se manter, né? E claro, principalmente também dentro das questões legais, mas também da ética da profissão, que aí vocês, né, têm a disciplina de ética. E aí tem também o livro Ética no Jornalismo, do professor Cristofoletti, da Federal de Santa Catarina, nessa mesma coleçãozinha da Contexto. É muito bom, indico, recomendo também a leitura para vocês, mas eu não trouxe aqui porque, né, não é esse o foco principal dessa disciplina, mas na disciplina de ética vocês provavelmente veem. E então tem essas questões que acontecem, que são do dia a dia e são inevitáveis, né? Principalmente para quem vai ocupar cargo de chefia. E mesmo quem não está em cargo de chefia, né? Às vezes tem uma ideia, mas acaba não esbarrando, porque, né, acaba não passando por outras questões, às vezes financeiras, econômicas, etc. Então esses dois livros aqui são nesse formato mais de manual de introdução. Esse aqui que eu ia postar até para vocês, mas acabei, mencionei para vocês também. Fica a sugestão para quem quiser pesquisar mais a questão da história mesmo, né, que é jornalismo comunitário em cidades do interior, da professora Beatriz Dornelles, né, que foi minha orientadora de doutorado, inclusive. Mas esse livro é o resultado da tese dela de doutorado de 99, né, ele foi publicado em 2002. Então os dados realmente eles estão defasados, né? Então, por exemplo, ela começa falando que existem hoje no Rio Grande do Sul 13 cursos de jornalismo, né? Então hoje esse número já aumentou bastante, que formam mas olha só, em 99, que foi quando ela fez a pesquisa, tinham 13 cursos de jornalismo que formavam anualmente, em média, 600 novos jornalistas, né? Então hoje se tem muito mais cursos. Se criaram cursos nas federais e também em várias particulares, né? Só Porto Alegre ali, né, aumentou também o número de universidades particulares que oferecem curso de jornalismo. Então, certamente passa dos 1.000 formados por ano, 1.000 jornalistas formados por ano, só no Rio Grande do Sul, né? Então dá para se ter uma ideia, né? E tendo um mercado de trabalho limitado e saturado. Então, e muita gente, como eu já tinha falado também, querendo ir para esse lado do empreendedorismo justamente para conseguir, né, uma colocação. E concursos também limitados. Então tem essas questões que ela traz aqui naquele contexto, mas, né, mais nessa introdução. Depois vai mais para dados mesmo bem da época, e ainda era uma época praticamente pré-internet, então por isso eu acabei deixando. E sugiro, se alguém vai pesquisar e quiser fazer principalmente a parte que ela trata da história, né, dos jornais do interior, aí eu acho que passa a ser interessante. Mas também, como o foco aqui não é história,
da imprensa, fica só como sugestão. E aí eu coloquei 3 links, estou colocando 3 links para vocês de textos. O primeiro então é uma página bem interessante do portal Imprensa, que é especial Carreira na Comunicação, né? Repórteres e editores debatem sobre o perfil hierárquico das redações. E aí são depoimentos de jornalistas. Até eu separei aqui a Adriana Carran, que é uma dessas jornalistas, né? Jornalista se não me engano, ela estava no Estadão, né? E é do estado de São Paulo. E ela tem esse livro aqui que é muito bom. Ela tem mais livros, né? O Afeganistão depois do Talibã. Ela foi correspondente internacional. É um baita livro, é uma aula de livro-reportagem, né? Ela é uma baita escritora, baita jornalista também. Ela atua também nas redes sociais, tem Facebook, etc. É super acessível. E ela também escreveu um livro infantil da Malala, né? Eu comprei para minha filha e ela mandou um recado, um áudio e tal para minha filha, né? Falando. Então ela entrevistou, né? Conheceu, né? A Malala. E nesse livro aqui é um livro em que ela vai para o Afeganistão, né? Imagina ela, mulher, jornalista, né? Numa sociedade ultra conservadora, correndo vários riscos, né? Então ela relata, até geralmente eu marco, né, os livros, sublinho. Eu fui dar uma folhada antes, eu vi que está praticamente o livro inteiro, né, cheio de marcações e sublinhados e asteriscos, porque realmente é um livro muito, muito bom. Então, mas tem o depoimento dela aqui, né? Também tem, enfim, Neide Duarte, Marta Gleit, que era do grupo da Zero Hora, né? GZH hoje. Enfim, e aí se vocês rodarem para baixo, todos eles comentando, né, essa questão dos trabalhos das redações. E mais para baixo tem outros itens que vocês podem clicar. Jornalistas da geração Boomer destacam necessidades de um novo modelo viável no digital. Tem vários tópicos ali, todos relacionados à questão do mercado de trabalho para jornalistas, né? Então, vocês podem clicar ali e ir vendo os outros textos. Eu separei esse porque ele dá um apanhado geral com depoimentos de jornalistas já consagrados, né? E aí, mas vocês podem ir ver os outros tópicos aqui, que são todos eles relacionados como eu falei, o título é Especial Carreira na Comunicação, né? Então, é voltado justamente para essa questão do mercado de trabalho. Então, o outro link aí trata sobre aquele perfil que eu comentei com vocês, né? Mas pensando no lado da mulher, né? No jornalismo. Então, é um texto do portal do Comunique-se, né? Que também coloca matérias e textos sobre o tema, de 2019, né, de março de 2019, 8 de março, né, do Dia Internacional da Mulher. Na revista Imprensa também, geralmente, se pegar as edições de março, tem algumas matérias nesse sentido, mas traz dados aqui, né? Mais de 15 mil mulheres estão ativas na imprensa brasileira, mas o número representa 37% do mercado do jornalismo no país, né? Então, ainda é um número menor, né? Apesar de que, se olhar, provavelmente, né, se fizer um levantamento do número de formandos, a maioria são mulheres, e mesmo assim a colocação das mulheres no mercado de trabalho acaba sendo menor, né, no país. E aí tem aqui por segmentos, e é bem interessante, né? Jornalistas empregados no Brasil. Então tem o número de homens, de mulheres, empresários de comunicação, aqui é interessante também, né? Nesse dado aqui que é do IBGE, se eu não estou enganado, é do IBGE. Então são do IBGE de 2017, né? Mas era o mais recente que se tinha. Se tinha 860 empresas de comunicação, 645 de homens e 215, né, com mulheres empresárias. Executivas de veículo de comunicação, né, 6.954, 4.716 homens, 2.238 mulheres. E assim vai indo por jornal, por televisão, agências de notícia, etc. No final, se tem essa diferença. E aqui também aborda mais rapidamente, mas eu lembro daí de uma matéria mais de tempos atrás, da revista Imprensa também, do Dia Internacional da Mulher, que trazia por cargos de chefia, né, que mesmo
que homens e mulheres ocupando cargos de chefia, o salário das mulheres também era mais baixo. Então são problemas que, enfim, atingem a sociedade e que também aparecem no campo do jornalismo, né? No campo das empresas, de jornalismo, porque é diferente, o setor privado e público são diferentes, né? No setor público, por exemplo, se vocês fizerem um concurso para assessor de imprensa em uma instituição pública, o Senado tem concurso para jornalista, Câmara Federal, né? Nos municípios, às vezes, câmaras de vereadores, algumas fazem concurso, outros são CC, enfim. Mas, independente disso, até mesmo nos casos de CC, o salário vai ser o mesmo, independentemente, e os cargos de chefia vão ter um salário independentemente de ser homens ou mulheres, né? E a seleção também vai ser independentemente da questão, né, de gênero. Então, no setor público se tem nessa, e já no setor privado é subjetivo, né? Porque às vezes o do empresário, né, tem um homem que é editor e paga um salário, depois se ele sai, entra uma mulher, ele acha que pode pagar menos e coisas nesse sentido, que é isso que mostram esses dados e essas pesquisas. Então é interessante, até aliás eu gostaria, uma ideia que eu tinha, mas realmente demanda bastante trabalho, que seria de fazer um comparativo dos critérios de seleção das grandes empresas em relação aos concursos públicos, né, para jornalistas, que são bem diferentes. Mesmo o grupo RBS, que faz uma prova, né, para entrar, a maioria faz processos seletivos, mas que são processos completamente diferentes dos concursos públicos para jornalistas, né, onde, por exemplo, caem questões teóricas, né, isso tudo que a gente vê na universidade, e no mercado, né, geralmente essas provas são cobrando mais conhecimentos gerais e dados mais nesse sentido, mas enfim. Então tem também isso, e outro ponto, até foi um dos temas do congresso desse ano da ABRAGE, né, da Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, que foi online, foi realizado há pouco tempo, acho que foi início de outubro, uma coisa assim, e teve mais de uma mesa, mas uma específica que eu participei, que eu assisti, falando sobre a questão também do negro, né, nas redações, né. Então é outro ponto, né, de que é difícil mudar no setor privado sem ter uma legislação ou sem ter regras, né, que permitam, né, essa inserção. Porque justamente o que a palestrante falou foi justamente, era uma jornalista que tinha trabalhado na Piauí, agora não me recordo o nome, mas ela comentou que o que acontece no setor privado é justamente isso. Ela citou o próprio exemplo da revista Piauí, de outros grandes veículos, né, e nos menores principalmente, que é a de contratação por né, de alguém indicar, esse tipo de coisa, né, por critérios completamente subjetivos. E aí, claro, a tendência é que o status quo seja mantido, né, de que, por exemplo, eu estou trabalhando no jornal, eu vou sair porque eu passei num concurso, vou mudar, né, eu já indico alguém que é da minha bolha, né, naquele sentido, que geralmente vai representar a sequência, né, geralmente do homem, do branco, né, e assim sucessivamente, que acaba resultando nesses números que a gente viu aqui em relação às mulheres. E aqui daí o outro texto, então, é do Observatório Imprensa, que é outra página que vale a pena vocês estarem acompanhando, porque seguidamente publica textos nesse sentido, enfim, com reflexões críticas sobre o jornalismo, a comunicação e o mercado de trabalho. Então, falta de diversidade nas redações esconde racismo estrutural do jornalismo e dificulta o debate sobre desigualdades entre negros e brancos. Então, o texto começa, é da Andressa Kikuchi e da Janara Nicoletti, né? Então, elas começam falando sobre a abordagem do 20 de novembro, né, nos veículos, mas aí se vocês correrem para baixo, ela depois ali, né, tem falta de representagem nas pautas, é reflexo da falta de diversidade nas redações, né? Então, aí na sequência tem um texto grande aqui falando sobre justamente dados, né, entre a população brasileira, negros são 55,8% da população, e entre jornalistas são só 23%, e mesmo assim 5% negros e 18% pardos, né? Então já começa aqui dando um dado bem interessante, né? Então é importante se refletir, né, sobre isso, e que aí também a gente poderia pensar
no livro do professor Juremir Machado da Silva, né, no As Raízes do Conservadorismo Brasileiro. Aí tem também, vocês podem ver no YouTube, o Menino 23, né, Infâncias Perdidas, né, porque aí tem toda a construção, né, e tem um livro da Ana Maria Gonçalves, que eu trabalho em outras disciplinas, que é Um Defeito de Cor, que, claro, a gente vai pegando toda aquela situação da escravidão, daí a abolição em 88, mas com a marginalização, os próprios veículos de imprensa marginalizando, e aí vem vindo o Menino 23, por exemplo, é uma história da década de 20, mas que representa o que era ainda no Brasil, a segregação racial do Brasil, e que seguiu por muito tempo e segue ainda, né, de várias formas até hoje. Então, é claro, se a questão ficasse realmente dependendo dos empresários, né? Tem uma entrevista de um grande empresário americano que ele fala, olha, o empresário ele pensa no lucro, a questão social teria que ser do Estado, né? E realmente, se ficar, né, dificilmente um empresário, a não ser que, né, seja algum engajado, mas não é o normal, né? É pensar no lucro e não, ele não criar esse tipo de, né, o empresário de maneira geral, no jornalismo mesmo, na comunicação, dele não pensar em políticas, né, nesse sentido de corrigir, né, essa gigantesca dívida histórica que a gente tem, né, no Brasil, nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos está repercutindo muito mais, né, os conflitos e etc. Mas aqui também. E então eu botei também aqui, vou botar em anexo outros 2 textos em PDF, que são de 2 livros da Djamila Ribeiro, que trabalha muito sobre isso, né? O primeiro é Lugar de Fala, né, em que ela comenta, no trechinho que eu botei para vocês, a questão de salários de maneira geral, mas a gente pode pensar isso também no jornalismo, né? Que ela vai colocar que a gente tem. E aí ela traz dados, aqui até estou procurando aqui, ela traz dados, é 2 páginas, né, que eu separei do livro em que ela traz esses dados, então o capítulo era grande, então são essas 2 páginas. Ela vai colocar a hierarquia, né, o homem branco geralmente ganhando um salário maior, e aí ela vai chamar esse dado interessante, que mesmo assim a mulher branca ela está à frente ainda do homem negro, e a mulher negra vai estar no último degrau, né, nessa questão tanto de colocação quanto de salários e de ocupação de cargos de chefias, e mesmo quando ocupam cargos de chefias com salários menores, etc, etc, etc. Então, é um trecho curto, né? O livro é muito bom também, indico para vocês, mas fala de outros assuntos. Aqui eu separei essa parte. E esse aqui, quem tem medo do feminismo negro, também é dela, né, da Djamila Ribeiro, que ela é colunista da Folha de São Paulo. E ela começou, inclusive, jornalismo, né? Não concluiu. É uma coluna dela também que ela escreveu sobre a questão das cotas, né? Explicando muito por que tem que ter essas políticas, né? Para corrigir, né? E para mudar esses dados, né? Para nas empresas, no mercado e na sociedade de maneira geral, né? Tá proporcionalmente representado, né, dentro da ocupação desses espaços, né, nas universidades, mas não só com alunos, mas também com professores, com cargos nas reitorias, nos cargos de chefias. Então, o problema, a questão é muito mais complexa do que, né, o acesso à universidade. Também tem, né, ela vai colocar essa questão de se pensar também no acesso depois aos cargos, né, que a gente ainda está muito, muito longe, né, anos-luz, assim, de corrigir. E aí, se conhecer a história, né, não tem como questionar, né? Quem questiona realmente é porque geralmente não conhece a história, né? Se pegar o livro da Ana Maria Gonçalves, se pegar os livros do Juremir, se assistir o Menino 23 e ver outros materiais, textos da própria Djamila, que recupera bastante essa história, e outros autores, né, se tem essa dívida, né? Tem, em relação aos Estados Unidos, tem um documentário que se chama 13ª Emenda, que mostra muito também como essa criminalização, a manutenção, né, da escravidão do negro, mesmo hoje em dia, prendendo e colocando ele fazer trabalho forçado dentro das prisões americanas e sendo presos geralmente por motivos banais.
muitas vezes, né? Não tem dados sobre se a maioria, mas enfim, existe, a partir do momento que existem casos assim, mesmo que sejam 5 casos, 10 casos, né? Já mostra que o problema continua. Então, são pontos que eu trouxe aqui para vocês, para a gente refletir em relação ao mercado de trabalho, não só em relação à colocação de vocês, mas para a gente refletir sobre o todo, né? Para a gente refletir sobre a estrutura toda de maneira geral. Seria isto por hoje e nos vemos de novo na próxima semana. Fiquem bem, um abraço.